Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao projeto Uma Causa por Dia. Eu sou a Diana Reis, sou ilustradora e criei este projeto juntamente com a Maria Reis Rocha. Neste projeto criámos 30 ilustrações originais, 15 cada uma, referentes a 15 causas sociais, ambientais e animais. E cada uma destas causas está ligada a uma associação ou projeto sem fins lucrativos. Hoje estamos na FNAC com representantes de várias das associações e vamos ter uma talk sobre a questão se um Estado saudável precisa de organizações sem fins lucrativos. Até já! Obrigado, Diana. Obrigado também, já agora, à Maria por o convite. Fico muito feliz por estar aqui hoje a poder moderar esta conversa, que no fundo é o que vamos fazer. Vamos conversar sobre um tema que se calhar ainda é mais importante em 2020, tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer, tanto em fenómenos políticos como em fenómenos sociais. Temos uma pandemia que ainda não nos largou e, portanto, ainda estamos alerta em relação a isso. Como a Diana também já introduziu, e eu aqui faço se calhar uma introdução um pouco mais direcionada. Aqui do meu lado direito temos a Renata Alves, a diretora-geral da Comunidade de Vida e Paz, uma associação, uma IPSS, que se destina a ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo e também em situação de vulnerabilidade social. E obrigado também pela sua presença, Renata. Aqui do meu lado esquerdo ficam os senhores, José Maria Candeias, que pertence ao GIOTA, uma associação ambiental de desenvolvimento sustentável, e também o Joseph da Silva, do SOS Racismo, que é uma associação que luta contra a discriminação étnica, cultural, social, e que nos pode também dar um pouco essa visão aqui. Sem mais demoras, e porque à 13h temos todos de estar em casa, não é? Senão vem-nos buscar, com certeza. Vamos olhar para o ponto principal desta conversa, que é realmente se um Estado saudável precisa das ONGs, principalmente num ano como estes, como já mencionei. E se calhar vou começar pelas senhoras. Renata Alves, bem-vinda. Pergunto-lhe qual é que é realmente a importância de organizações como estas, não governamentais, num Estado, e se o facto de elas existirem significa realmente que temos um Estado saudável, uma sociedade saudável. Antes de mais, muito bom dia a todos. De facto, este tema é um tema muito pertinente e, sobretudo, neste momento, no momento atual, em que fomos todos confrontados com uma pandemia que ninguém pôde controlar os efeitos, e isso vai reforçar a necessidade e o trabalho, ou seja, vai reforçar toda a importância do trabalho das ONGs. A Comunidade de Vida e Paz, portanto, é uma instituição particular de solidariedade social, portanto, tem, como já foi dito aqui pelo André, a sua missão é ir ao encontro das pessoas em situação de sem-abrigo e ajudá-las, e as pessoas em situação também de vulnerabilidade social, e produzir a mudança, portanto, ajudá-las a definir um projeto de vida para que possam sair da situação em que se encontram. É preciso, na minha perspectiva, caracterizar o papel das ONGs. Portanto, elas não são, nem concorrem com o Estado, mas antecipam-se ao Estado e vão para além dele. A ação das ONGs acaba por suprimir a ausência do Estado. E, no fundo, a preocupação das ONGs é garantir o apoio, independentemente se é uma ONG de âmbito ambiental, humanitário, animal. Portanto, é poder resolver os problemas, é poder fazê-lo na medida em que muitas das vezes o Estado, quando age, já é tarde e acaba por estar bastante ausente. Quando falamos na questão de um Estado saudável com ONGs ou sem ONGs, de facto, um Estado sem ONGs é um Estado empobrecido. Normalmente as ONGs estão direcionadas para junto da sociedade e junto dos problemas, junto das pessoas, independentemente. Eu aqui se calhar acabo por reforçar mais as pessoas e peço desculpa aos colegas, porque de facto a nossa instituição é direcionada para as pessoas, mas sem menosprezar todas as outras. Mas isto para dizer que normalmente as ONGs
anteciparam-se de tal forma que, se assim não fosse, os danos seriam muito elevados. E eu falo concretamente, a nossa instituição, portanto, já desenvolve a sua intervenção há mais de 30 anos, e só há poucos anos é que surgiu a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, bem como o Plano Municipal também para a integração das pessoas. Portanto, quer ao nível da estratégia, quer ao nível do Plano Municipal, tiveram de socorrer, obviamente, das instituições que já trabalhavam há décadas neste âmbito. E por isso digo que sem as ONGs seria de facto um trabalho bastante tardio, muitas vezes não indo ao encontro das reais necessidades. Renata, tendo em conta essa questão e tendo em conta, por exemplo, dizia agora que muitas vezes o Estado chega tarde, ou que, por exemplo, estava a dar o exemplo do plano, um plano que chega tardiamente, diria. Tendo em conta que o Estado muitas vezes chega tarde, isso significa que é um Estado saudável? Ou seja, se o Estado fosse realmente saudável e chegasse a tempo e conseguisse fazer as coisas a tempo, as ONGs teriam a mesma importância? Ou seriam tão importantes na sociedade e no Estado? Eu considero que a complementariedade é importante. Se o Estado conseguisse chegar a tempo, isso não implicava que tivessem de deixar de existir as organizações. Isto porquê? Porque as organizações estão no terreno, conhecem as dificuldades, conhecem as causas, têm o know-how e conseguem pôr-se no lugar do outro, neste caso quem sofre dos problemas, e portanto são uma mais-valia e têm recursos muito importantes que, na minha perspectiva, o Estado precisa e não teria, para além de toda a experiência que as ONGs têm ao longo da sua intervenção e que vão desenvolvendo também por existirem e por se confrontarem com as dificuldades numa base diária. Obrigado, Renata. Vamos passar aqui ao lado esquerdo do painel, em âmbitos diferentes, mas também é por isso que é importante termos todos vocês aqui, que é para darem essas perspectivas diferentes. A Renata estava aqui a falar dessas lacunas que o Estado tem. Eu gostava de vos perguntar a vocês, e se calhar vou por ordem e passo aqui a palavra ao José Maria Candeias do Giota. Eu estive ontem a ler um diagnóstico das ONGs em Portugal, foi um estudo da Universidade Católica Portuguesa, conjuntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, em que fizeram inquéritos a 153 ONGs e dos problemas que conseguiram extrair dessas 153 organizações inquiridas, o top 3, digamos assim, de problemas mencionado foi, em primeiro lugar, as dificuldades de financiamento, a falta de apoio financeiro do Governo e o desajustamento de políticas públicas. Portanto, muita presença do Estado nos problemas identificados pelas ONGs. A minha pergunta para si, José Maria, depois também, obviamente, estendi ao resto do painel, tendo em conta que as ONGs colmatam as lacunas do Estado, ou seja, as vezes em que o Estado chega tarde, pergunto se sente, no caso do Giota e também no caso do SOS Racismo e da Comunidade Vida e Paz, que se sentem que o Estado, no sentido contrário, vos apoia o suficiente para vocês conseguirem colmatar essas lacunas. Antes de mais, André, responder à tua pergunta, se o Estado preenche as lacunas que as ONGs sentem relativamente ao nosso trabalho. Ou se dá apoio suficiente para colmatar esse vosso compromisso? Apoio suficiente, acho que nunca será possível dar, porque todas as ONGs, eu creio que nós somos pessoas que temos paixão pelo trabalho que nós fazemos e acho que nós temos uma ambição sempre
grande demais às vezes para os meios que nós temos, e nós queremos sempre fazer mais, e acho que falo pelos meus colegas do painel também, queremos sempre fazer mais e mais e mais. Portanto, numa resposta concisa será um não, como é óbvio. No entanto, nós acho que todas as ONGs têm o seu mérito de conseguirem fazer aquilo que fazem com os poucos ou muitos, não interessa, recursos que têm. E por muito poucos recursos que nós tenhamos, enquanto houver ONGs e enquanto houver pessoas com capacidade de ativismo e com capacidade de trabalho, seja ele trabalho remunerado, seja ele trabalho voluntário, enquanto existirem essas pessoas, acho que por muitas dificuldades que sejam causadas pela nossa sociedade atual ou por qualquer impedimento, seja a nível governativo, seja a nível social, acho que vamos sempre conseguir realizar o nosso trabalho, seja em que escala for. Portanto, infelizmente, sim, hoje em dia as ONGs, e eu falo por experiência própria, nós no GEOTA sentimos várias dificuldades relativamente à falta de apoios públicos, à falta de financiamento. E partilham estes 3 problemas principais, no vosso caso? Relembro as dificuldades de financiamento, sim, sem dúvida. A falta de apoio financeiro do Governo e este desajustamento de políticas públicas. Partilham também esses 3? Sim, sem dúvida, porque apesar de nós usufruirmos de diversos fundos governamentais, nomeadamente, por exemplo, Fundo Ambiental, recebemos financiamento do Fundo Ambiental já há diversas edições. No entanto, os financiamentos, principalmente da parte do Governo, são muitas vezes limitados a um espaço ou um parêntese temporal, não é? Que nos obrigam a limitar a capacidade daquilo que podemos fazer com esse financiamento. Ou seja, muitas vezes nem é necessariamente a falta de financiamento, é a pouca flexibilidade que esse financiamento nos oferece para realizarmos projetos mais ambiciosos muitas vezes. Portanto, e acontece muitas vezes a necessidade de haver a procura de financiamentos diferentes, nomeadamente fundações, estou a falar do caso do GEOTA, não é? Fundações, empresas privadas, que permitam colmatar não só essas dificuldades financeiras, mas também essas dificuldades de flexibilidade em termos de âmbito espacial ou temporal dos projetos que nós podemos desenvolver. Obrigado, José Maria. Passava agora a palavra ao Joseph da Silva, do SOS Racismo. Perguntava-te a ti, Joseph, tendo em conta que também é uma associação de cariz mais, não vou dizer social, porque creio que todas elas são, mas muito virada para os direitos humanos. Eu pergunto se o crescimento das ONGs nos últimos anos pode estar relacionado com o enfraquecimento da democracia. Ou seja, o facto de termos cada vez mais organizações mais mediáticas, a necessitar cada vez mais de ter uma influência maior na sociedade, se isso significa também que a sociedade está mais frágil. E no vosso caso, por exemplo, o SOS Racismo tem sofrido com alguns ataques, alguns conflitos com associações de extrema-direita. Isso significa que estamos realmente perante um Estado menos saudável? Como é óbvio, a existência de organizações não governamentais e o seu crescimento nos últimos anos revela a falência da democracia, a democracia representativa que todos os dias demonstra a sua falha, a sua insuficiência em resolver problemas que dizem respeito à comunidade. E nesse sentido, a existência de organizações não governamentais, o impulso para que existam, surge precisamente desse facto, da constatação desse facto de que o Estado falha, e por vezes falha porque tem interesses contrários àquilo que são os problemas que as comunidades vivem, porque defendem outros interesses, e portanto não vamos estar aqui com uma visão de que, ou pensar que o Estado tem em termos de interesse, em termos ideológicos, ele é neutro e que não opta por uma determinada via, por uma determinada forma de organização da sociedade, em que privilegia a resolução de certos problemas em detrimento de outros. E as organizações não governamentais surgem e existem precisamente para combatar essa insuficiência ou esse interesse antagónico que existem por parte de uma estrutura que tinha o papel e o dever de resolver esses problemas. E no vosso caso, Joseph, sentem que realmente
com o passar dos anos e nos tempos mais recentes, tem sido cada vez mais importante a existência de organizações como a vossa, ou realmente nos últimos anos as coisas não têm mudado muito? Como é óbvio, a existência de uma organização como o SOS Racismo ou como todas as outras é sempre importante. Desde a Associação de Bairros a organizações mais formais ou mais institucionalizadas, é sempre importante no sentido em que são pessoas que se juntam em prol de um interesse em comum e que tentam, por via disso, resolver esses problemas. Uma vez que, como dizia há pouco, há uma estrutura que se ausenta não por falta de consciência desses problemas, mas porque tem interesses que vão noutro sentido. E, portanto, sem dúvida nenhuma que é de salutar, é um sinal de que são as pessoas que fazem as comunidades, são as pessoas que fazem as organizações que existem na comunidade e, portanto, quando elas tomam consciência e tomam essa... para além de só da consciência, mas tomam a iniciativa, agem em prol disso, é sempre de salutar porque a mudança estará muito mais próxima do que se ficarmos apenas e só na esperança de que a democracia representativa resolverá os problemas que a todos dizem respeito. Eu acho particularmente interessante o facto de cada um tem interesses específicos e que podem ser muito bem adaptados a 2020. Não quero estar aqui a encontrar coincidências, mas, por exemplo, no caso do SOS Racismo, o crescente palco dado à extrema-direita e que vos tem realmente dificultado bastante o trabalho. No caso do Giota, obviamente, os problemas das alterações climáticas, que não vêm, obviamente, de 2020, mas que estão muito em voga, e no caso da comunidade de Vida e Paz, com certeza que está a ser um ano muito difícil para as pessoas em situação de sem-abrigo por causa da pandemia e por causa da crise que daí advém. Eu pergunto, tendo em conta estas características, e lanço a pergunta a todos vocês, o Joseph já respondeu aqui um bocadinho, mas se sentem que realmente 2020 tem sido um desafio maior, tendo em conta estas questões e qual é que é o papel das ONGs, lá está, para tentar resolver de forma mais urgente este ano estes problemas. André, antes de mais eu queria recuar aqui um pouco e falar nesta questão do apoio financeiro por parte do Estado, porque eu acho que o facto de as ONGs terem mais ou menos poder também diz respeito à dependência que têm relativamente à questão financeira. E nós sabemos que em Portugal as ONGs dependem muito do apoio financeiro. Falando na comunidade Vida e Paz, nós dependemos, portanto, temos apoio do Estado cerca de 40% a 50%, para mantermos a instituição e o seu quadro de pessoal e tudo aquilo que são as responsabilidades. Portanto, temos que procurar depois ser criativos, desenvolver projetos de forma a que possamos conseguir ter sustentabilidade para assegurar a intervenção da instituição. E eu acho que isso retira-nos poder e tem retirado poder às ONGs. Como é que se corrige isso? Neste momento, seria muito importante que fosse corrigido. Portanto, enquanto nós, Comunidade Vida e Paz, temos respostas no âmbito do tratamento das adições e temos contratos com o Ministério da Saúde para garantirmos que as pessoas possam ser tratadas nas devidas condições. E falamos que desde 2008, por exemplo, não temos atualização por parte do Estado em termos das comparticipações. Portanto, isso só vem dificultar, sobretudo num ano tão atípico e para o qual ninguém estava preparado, vem dificultar a questão de conseguirmos obter mais recursos para fazer face às necessidades que vamos tendo diariamente. Nós, no início da pandemia, portanto, ali em março, o que é que aconteceu? Vimos-nos a ter que apoiar muito mais pessoas que estavam na situação de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade
e tivemos que o fazer por nossa conta, portanto, com o apoio de causas e de projetos como o da Diana e da Maria, e com o apoio de outras particulares, empresas, benfeitores e pessoas que se juntaram a nós para que conseguíssemos garantir o apoio numa base diária a todas as pessoas que encontrávamos, porque nós vamos tomando consciência que é importante todos cumprirmos as medidas de segurança, respeitarmos o recolher obrigatório, mas depois esquecemos por vezes das pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade e que nem sequer têm casa e não podem fazer esse recolhimento, e que acabam por ficar numa situação ainda mais desfavorável. E por isso o apoio seria, nesta fase, seria de todo ainda mais importante. O que não acontece e o que não aconteceu, não é? E quando digo o que não acontece, o que não aconteceu, refiro-me de facto ao apoio vindo do Estado. E tem que ser, e ainda bem, infelizmente, que existem as ONGs, porque perante uma crise destas, não sei como é que seria. Portanto, as ONGs conseguiram, com os seus recursos, com a sua capacidade, chegar e responder aos problemas que surgiram nestes últimos meses, porque eu acredito que se não existissem seria de facto um caos. E estaríamos aqui a abordar grandes problemas na sociedade em geral. Volto a lançar a questão aqui para o José Maria Candeias e também para o Joseph. No caso destes desafios específicos de 2020, José Maria Candeias, como é que o Giota tem lidado com esta questão da pandemia e lá está com este desafio muito específico vosso do combate às alterações climáticas? Bom, a adaptação à pandemia foi difícil, como foi difícil para toda a gente, como é óbvio. Tivemos que adaptar bastante o nosso trabalho para conseguir fazer face não só às restrições, mas também para manter a segurança e a saúde de todos os nossos funcionários e voluntários também, não é? No entanto, conseguimos continuar o nosso trabalho, portanto nós no Giota funcionamos à base de diferentes projetos, cada um focado em diversas áreas específicas da proteção do ambiente, e mesmo face a todas estas restrições, face a atrasos e a coisas que foram postas em causa, coisas que tiveram que ser mudadas, coisas que tiveram que ser adiadas, coisas que tiveram inclusive de ser canceladas, conseguimos de qualquer das maneiras ter diversos sucessos e continuar com o nosso trabalho de proteção do ambiente e de luta contra as alterações climáticas. Dando só um exemplo, se me permitem, por exemplo, o nosso projeto de proteção dos rios, os rios livres, conseguimos continuar o trabalho e inclusive a lançar uma iniciativa legislativa de cidadãos de forma a criar e a darmos a possibilidade e a influenciarmos a criação de uma nova lei de proteção dos rios de Portugal. Conseguimos também nos nossos outros projetos, por exemplo, o projeto Coastwatch, que se destina ao estudo e à divulgação do problema do lixo marinho em Portugal, que funciona muito através de uma base de educação ambiental. Tivemos uma grande dificuldade em tentar adaptar, porque era um projeto que trabalha com centenas de voluntários, muitos deles crianças, e houve uma necessidade de cancelar o tipo de atividades que nós normalmente fazíamos, que envolvia o contacto pessoal com muita gente, e tivemos que mudar esse trabalho para as vias online, mas felizmente conseguimos continuar a trabalhar, conseguimos continuar a divulgar não só o trabalho que fizemos no passado, como o trabalho que estamos a fazer neste momento, e continuamos a tentar influenciar não só a sociedade, mas também o governo, para a luta que é a proteção do ambiente e a luta contra as alterações climáticas. Portanto, infelizmente, a pandemia pôs travão em diversos projetos e em diversas iniciativas que nós tínhamos planeado, mas não foi por isso que deixámos de trabalhar, tal como a comunidade Vida e Paz não deixou de trabalhar, tal como o SOS Racismo não deixou de trabalhar. Aliás, nestas alturas é que se nota quão importante é que as ONGs são para a nossa sociedade, porque apesar de todas as dificuldades, continuamos a trabalhar não pelo nosso próprio interesse, mas pelo interesse da sociedade como um todo. Faço a mesma pergunta, como é que o SOS Racismo se tem adaptado nesta altura de pandemia e, no vosso caso específico, esse desafio da crescentes situações de discriminação e desse fenómeno que tem sido outra pandemia, desses fenómenos discriminatórios. Como é que tem sido essa vossa luta em 2020?
quero só dizer duas coisas relativamente ao que disseste há pouco sobre aquilo que a colega estava a dizer sobre o financiamento das ONGs e dos top 3 dos problemas levantados. Dizer que concordo claramente que se por um lado o dinheiro dos contribuintes é o dinheiro de todos e portanto deve ser usado em prol de um bem comum e portanto deve ser distribuído nesse sentido, as ONGs também não podem ficar fora dessa distribuição. Mas como a forma como a sociedade está organizada e o Estado pensa e vê as organizações não governamentais, e muitas vezes vê-las como adversários ou instituições impertinentes que colocam o dedo na ferida quando o que se queria era que essa ferida não se, exatamente, que se não se desse conta disso. Há depois uma tentativa de condicionamento das próprias ONGs que beneficiam desse financiamento para que a sua agenda não seja tão independente como a que deveria ser e teria que ser. E, portanto, há essa dificuldade em que, se por um lado essas organizações precisam deste financiamento para poderem continuar a fazer as suas atividades, por outro, têm menos margem de manobra para poderem realmente pôr a sua agenda em prática. No caso do SOS, isso foi sempre uma coisa que tentamos contornar de alguma forma. Nós não recebemos qualquer tipo de financiamento estatal e a forma que temos vindo ao longo destes anos a manter as nossas atividades e a financiar de alguma forma, sobretudo a sede, é através da produção dos nossos próprios materiais e da venda desses próprios materiais. E depois a candidatura para projetos, para a tentativa de conseguir financiamento fora do Estado, também está cheia de cargas burocráticas que acabam por, em vez das pessoas que estão ali para se dedicarem a um problema em específico, acabam muitas vezes por perder tempo e horas para preencher papelada, arranjar papelada e aquilo que é mais importante, aquilo que é o fundamental, fica para segundo plano. Pegando nesse caso, no que estavas a dizer, da questão do investimento, no caso do SOS Racismo, não tem investimento estatal por opção própria, por uma questão ideológica, por uma questão de operacionalidade ou mesmo porque realmente o Estado falha nesse sentido? O Estado começou a falhar nesse sentido e nós depois também não acabamos nem sequer insistir, arranjamos uma forma alternativa de irmos continuando a nossa atividade. Mas como é óbvio, o fundamental aqui é a posição ideológica, a posição política relativamente a isso. Nós primamos pela nossa independência política, acima de tudo, com mais ou menos dificuldade. Entendemos que devemos sempre ser independentes, podemos dizer aquilo que entendemos que deve ser dito, da forma como deve ser dito, e não está condicionada por uma instituição só porque ela nos financia ou dá um certo tipo de apoio. Mas respondendo à primeira pergunta desta segunda ronda sobre os desafios de 2020, no caso específico do SOS Racismo, ao longo destes últimos 2 anos, sobretudo na Europa, temos vindo a ver um ressurgimento de partidos, organizações de extrema-direita que têm conseguido palco em vários países da Europa e no mundo, chegando ao poder até em alguns países. E em Portugal, que se pensa que as coisas de alguma forma chegam sempre atrasadas e que há sempre de alguma forma um mimetismo naquilo que se passa lá fora, a verdade é que Portugal não é um caso isolado relativamente a esse tipo de fenómenos, e temos vindo nos últimos anos a ter esse ressurgimento dessas organizações de extrema-direita que não tem tido problema nenhum em manifestar-se politicamente da forma como entende que deve ser. Obviamente que isto é uma batalha a travar e até que as coisas mudem realmente será sempre uma luta a travar. No caso concreto, o que isso permitiu, por um lado, foi que
o que estava a acontecer na Europa e pelo mundo fora fez com que as organizações que já cá existiam e que estavam de certa forma escondidas também tivessem a vontade de ressurgirem. E isso deixa claro o combate que tem que ser travado sem subtilezas, mas de uma forma frontal e no espaço onde tem que ser feito. Pelo menos da nossa parte. E isso permitiu que uma coisa que é necessário que aconteça de cada vez com maior transversalidade na sociedade, trouxe a questão da discriminação racial para o debate público e foi uma questão que veio para ficar, apesar de continuarmos no limbo entre a negação e a constatação real de que existe este fenómeno aqui em Portugal e que Portugal não é um país excepcional e não tem um povo excepcional nesse sentido. Trouxe esse debate para cima da mesa e, portanto, é fazê-lo da forma séria, da forma frontal e, a partir daí, tendo em conta o diagnóstico, construir propostas alternativas para que as coisas sejam feitas. A pandemia veio revelar coisas que já sabíamos, mas que não eram dizíveis e não eram vistas, de que as comunidades racializadas, nomeadamente de descendência africana e comunidade cigana, com a pandemia foram aquelas que perderam os seus empregos, são das comunidades que mesmo quando tiveram que trabalhar na altura do confinamento, foram aquelas que tiveram menos proteção em termos de materiais, quer de trabalho, e que, na ausência dos seus empregos, foram aquelas que não tiveram qualquer tipo de meios para poderem resistir ou subsistir neste período que ainda continua. Eu se calhar mantenho-me aqui no Joseph e invertemos agora aqui o ciclo, e começamos a olhar para esta questão do voluntariado, colaboradores profissionais, remunerados. No vosso caso, e até por isso é que gostava de começar pelo Joseph, dos três, o SOS Racismo creio que é o único que seja apenas feito de voluntários, 100% feito de voluntários. Eu tive acesso aqui a um estudo da União Europeia e do CIRIEC, que é o Centro de Estudos de Economia Pública e Social. Os dados são de 2012 e eles fazem, no fundo, uma compilação da percentagem de pessoas de um país, de cada país, que faz voluntariado. Algum tipo de voluntariado. Começamos no topo com a Dinamarca, 43% da população dinamarquesa faz voluntariado. Passamos, por exemplo, para a Finlândia, 39%. Ali pelo meio vamos a países mais do sul da Europa, digamos, a Itália com 26%, a França com 24%. Podemos também comparar com países, podemos dizer, mais frágeis economicamente, se calhar mais semelhantes com Portugal, como a Grécia, 14%, a Roménia, 14%. E depois encontramos Portugal no fundo quase da tabela, com 12% da população em 2012, segundo este estudo. 12% da população fazia voluntariado na altura. São números mais baixos, curtos, comparados com os outros. Eu pergunto se realmente o voluntariado, tendo em conta estes números e pergunto, tendo em conta a mobilização que vem, se o voluntariado pode ser um meio sustentável para as ONGs ou se realmente é preciso um pouco mais, se é preciso realmente remuneração para conseguir atrair estas pessoas, tendo em conta um número tão baixo. Não será necessariamente pela remuneração que as pessoas vão deixar de defender as suas causas, juntarem-se às organizações que defendem as causas no qual elas se revêem, mas sim a vontade que têm de que aquilo que defendem se singre. No caso do SOS, nós temos, mal ou bem, temos mantido dessa forma, sem... E nunca sentiram uma ameaça, nunca ponderaram, ao vendo números baixos, não sei se estes números, obviamente, são o espelho daquilo que vocês veem de dificuldades ou não em chamar pessoas, mas nunca sentiram essa necessidade de procurar alguém a contrato, profissionalmente? Quer dizer, eu acho que não é... A leitura que eu faço, a leitura que nós fazemos, não é de que as pessoas participam menos das organizações sociais por falta de financiamento ou pagamento, ou de falta de ordenado por isso. É mesmo pela causa? É mesmo pela causa. Tem a ver com a consciência política da sociedade, da necessidade de
das pessoas sentirem-se atores políticos e terem um papel a cumprir e de alguma forma mobilizarem-se nesse sentido e juntarem-se a uma determinada organização para isso. Portanto, é mais uma questão de militância política do que propriamente uma questão de uma atração financeira, porque nada contra, porque quem trabalha tem que receber por isso. Portanto, acho que a participação, estes números baixos, revelam precisamente mais disso do que a questão financeira. E é importante que o voluntariado não seja visto ou não sirva como uma forma de enriquecer o currículo, mas simplesmente porque as pessoas têm convicções e querem realmente juntar-se às organizações para defender uma causa. É uma boa questão, por acaso, levantada. Já vamos falar também um pouco disso, da questão do currículo, porque isso, cara, até passo já aqui ao José Maria Candeias, porque também têm voluntários na vossa organização. Faço duas perguntas. Primeiro, realmente, qual é que é a importância para vocês de já ter um modelo misto, ao contrário do SOS Racismo? E, por outro lado, também perguntar, pegando muito bem naquilo que disse o Joseph, se realmente o voluntariado está na moda. Porque realmente parece muitas vezes que, principalmente nos últimos tempos, que há muita gente que usa quase o voluntariado como bandeira para pôr no currículo, como dizia o Joseph. No vosso caso, que tem um bocadinho dos dois, a pergunta é esta: qual é realmente a importância de terem já esse modelo misto e se notam que o voluntariado está a ser quase uma moda? Antes de mais, eu queria reiterar aqui o que o Joseph disse sobre às vezes haver a falta de atividade de iniciativa política ou de militância política, exatamente. Nós no Geota não sentimos tanto a falta de militância política, mas sentimos às vezes um pouco a falta de militância ambiental. Talvez seja por desconhecimento das causas, desconhecimento dos problemas. Nós reservamos o direito de julgar as outras pessoas, não a nós, a quem quer que tenha esse direito, que nós não temos, não é? Mas sentimos isso um pouco às vezes. Talvez a falta de iniciativa voluntária não se deva necessariamente ao desinteresse, mas sim, se calhar, à falta do conhecimento ou à falta de algo que puxe, de algo que chama a atenção para essa tal militância, seja tanto a nível político, a nível ambiental, como a nível social, não é? Temos aqui 3 ONGs que trabalham em âmbitos diferentes, mas as 3 necessitamos de que os nossos voluntários cheguem a nós porque sentem a necessidade de fazer algo em relação a um problema. Então, sendo assim, eu se calhar altero a pergunta e pergunto, tendo em conta estes números baixos de 2012, 12% da população apenas portuguesa fazia voluntariado, pergunto-vos a todos se Portugal é um país, se sentem que Portugal é um país com pouca militância ou fraca militância, e não estou a dizer apenas política, de causas, de causa ambiental, da causa social, das causas raciais, se sentem que há essa falta de militância, e então o que é que está a faltar? São as ONGs que estão a falhar porque não estão a saber chamar as pessoas? São as pessoas que estão demasiado acomodadas? O que é que acham? Na minha opinião, eu acho que é um misto de tudo. Claro que da parte das ONGs pode haver a falha de não conseguirmos chamar de forma tão ativa novos voluntários, se calhar como chamávamos há 20 anos atrás, não é? Se calhar hoje em dia é necessário uma abordagem nova para chamar os voluntários. Se calhar os voluntários há anos atrás respondiam a um certo tipo de apelos e hoje em dia é necessário um tipo de apelos diferentes. E isto leva também ao que perguntaste antes sobre os currículos, não é? Alguém que queira fazer voluntário para poder pôr no currículo que tem experiência a trabalhar em diversas áreas, não é necessariamente uma coisa má, porque essa pessoa está na mesma a fazer um voluntariado, está na mesma a fazer um trabalho e está a receber algo em troca pelo seu trabalho. Eu fui uma pessoa que, antes de acabar a minha formação académica, comecei logo a fazer voluntariado e admito, sem qualquer tipo de problemas, que os primeiros voluntariados que eu fiz foram com interesse de ganhar experiência profissional. Mais à frente, depois entrei no Geota e continuei a fazer voluntariado, já num misto de atividade profissional e aumento das minhas capacidades, mas ao mesmo tempo comecei a criar uma espécie de vínculo com o voluntariado e principalmente com a organização com que estava a fazer voluntariado, e neste momento
continuarei a fazer voluntariado porque acredito na causa pela qual trabalhei no passado e continuo a trabalhar no presente e continuarei a trabalhar no futuro. Portanto, acho que o facto de haver um voluntariado que te permita ganhar uma experiência profissional é um bom ponto de entrada para as pessoas começarem a fazer o voluntariado e depois começarem então a aprender e a perceber-se do que é que realmente é o trabalho de uma ONG e o que é um trabalho voluntário e mudarem um pouco a sua direção, que no início estavam a fazer voluntariado para tirar algum proveito, entre aspas, profissional do voluntariado, para passarem a tirar um proveito pessoal e um proveito psicológico do voluntariado que estão a fazer, porque sejamos honestos, todos nós fazemos o voluntariado e defendemos as nossas causas e lutamos por aquilo que acreditamos, porque acreditamos e porque isso nos faz sentir que estamos a marcar uma diferença. Portanto, sem querer ofender ninguém, acaba por ser um pouco egoísta também da nossa parte, não é? Estamos a fazer algo que nos faz sentir bem com a nossa própria pessoa e que ao mesmo tempo está a ajudar a causa pela qual defendemos. Portanto, eu acho que, respondendo agora sucintamente às perguntas, sim, o facto de haver este tal voluntários profissionais, entre aspas, não é? Não é necessariamente uma coisa má. Pode ser até uma coisa muito boa para as associações que recebem esses voluntários. E a tua primeira pergunta era relativamente ao peso de cada um. Ao peso de cada um. E ao facto de, sim, nós no GEOTA dependemos muito de voluntários. Temos, inclusive, um projeto que eu já falei aqui, que é o projeto Consulados, que depende quase a 100% de atividade voluntária, porque é um projeto de ciência cidadã e, como um projeto de ciência cidadã, precisa dos cidadãos para recolher os dados que vão ser utilizados depois no GEOTA para realizar o nosso trabalho científico, por assim dizer, não é? E nós trabalhamos com centenas de voluntários neste projeto todos os anos. Acho que o trabalho que um voluntário realiza é diferente do que o trabalho que um trabalhador a contrato realiza. Cada um traz aquilo que de melhor consegue para a associação e todos têm o seu valor. Um voluntário tem um trabalho diferente e um trabalho com um valor diferente, não menor, não maior, que um trabalhador que está a contrato e a realizar aquele tipo de trabalho que um voluntário não tem a capacidade de fazer. E vamos olhar aqui também para o caso da comunidade Vida e Paz, aqui com números concretos, que vocês de resto têm muito transparentes no site. Em 2019, portanto dados do ano passado, a comunidade de Vida e Paz tinha 140 colaboradores profissionais, portanto remunerados, no projeto e 602 voluntários. Para além desta questão que o José Maria e que o Joseph já aqui explicaram, da importância de cada um, deste modelo, seja misto ou não, eu gostava também de perguntar aqui à Renata e confrontá-la aqui também um pouco com mais alguns dados. De acordo com este mesmo relatório da UE e do Centro de Estudos de Economia Política e Social, a Pública e Social 2012, eles conseguiram medir o crescimento da remuneração destes colaboradores profissionais. Ora, na União Europeia, entre 2002 e 2010, houve países que realmente viram a remuneração destes colaboradores subir bastante. O caso da Suécia, os rendimentos subiram 147%. O caso da Hungria, 136%. O caso da Grécia, que se calhar é um país mais comparável a Portugal, as remunerações subiram 68%. O caso da Espanha, 43%. E depois olhamos para Portugal e novamente temos números baixos. Entre 2002 e 2010, de acordo com este estudo, quem trabalhava profissionalmente numa ONG viu o seu salário, em média, subir 19%. São números muito baixos. Vocês sentem também essa dificuldade? Pergunto, o que é que está aqui a faltar realmente para que estas pessoas que, tal como os voluntários, dão muito de si a estas organizações, o que é que falta para que elas, se calhar, vejam as suas condições aumentarem um bocadinho e se realmente isso é assim tão importante? Assim, antes de mais, aliás, eu gostava, uma vez que estávamos a falar de voluntários, a dizer que hoje assinalamos o Dia Internacional do Voluntariado, portanto, e acho que aqui a minha homenagem a todos os voluntários da nossa instituição e das demais. Relativamente a esta questão, e também partilho do que foi dito, eu também gostaria de acrescentar que partilho que, de facto, o trabalho dos voluntários é determinante. Nós, Comunidade Vida e Paz, surgimos a partir de um grupo de voluntários, portanto, é um pilar na nossa instituição. Contudo,
devem ser tratados da mesma forma que tratamos os profissionais. E penso que isto faz com que depois consigamos manter os voluntários que se identificam com a nossa causa, e daí também o número tão significativo que temos de voluntários, porque se identificam, fazem um trabalho brilhante, assinalável, tal como os profissionais, ou seja, complementam-se. Se um voluntário vai à rua e se aposta na relação e no diálogo com a pessoa que está em situação de sem-abrigo, depois o que é feito a seguir também é determinante pelo técnico, que acaba por dar todas as estratégias e dotar-se das ferramentas necessárias para que a pessoa possa mudar de vida. Relativamente a esta questão, de facto, assistimos em Portugal a um déficit no que diz respeito aos salários dos profissionais. Portanto, um déficit, ou seja, não há um crescimento tal como nos outros, exatamente tal como nos outros países que foram aqui assinalados. E eu considero que está tudo relacionado com as questões que iniciámos a conversa, não é? A questão do financiamento, a questão da sustentabilidade das instituições. Eu penso que todas as instituições, se pudessem e conseguissem, gostariam de poder pagar mais aos seus profissionais. Agora, não conseguindo, acho que é de todo importante que os reconheçam, não é? E reconhecer os profissionais pode ser de imensas formas, e acho que é importante que exista esta atenção por parte de todas as instituições. Reconhecer os profissionais e reconhecer os voluntários, porque todos eles acrescentam. Cada um deles oferece a estas instituições uma valia diferente, mas uma valia importante, e sejam remunerados ou não, acabam por fazer valer também a diferença. Vamos continuar a estender esta conversa aos restantes elementos que hoje estão connosco, de outras organizações não governamentais que não cabem aqui neste painel, mas que têm com certeza também muito para contar e muitas valias. Estamos em pandemia e também não convém termos aqui o palco completamente cheio, mas o palco estende-se aqui para a frente e vocês não conseguiram ver, mas eu passo a apresentar. Temos cá em baixo 3 associações representadas por 3 pessoas. Temos o Fabrício Reis, da Comparte. A Comparte, que também, faço aqui a introdução, é uma associação de educação e integração na sociedade, também ligada à Fundação Maria Rosa. Tem profissionais e voluntários. Temos também a Filipa Ferreira, do Mundo Inseparável. Desenvolvimento pessoal e social, e também que contém tanto profissionais como voluntários. E depois temos então o caso da Just a Change, agora sim com a Constança Dias, que é uma associação que disponibiliza a reconstrução de casas a pessoas carenciadas, tem tanto colaboradores profissionais como colaboradores voluntários. Estendo então o debate a vocês os 3, sejam bem-vindos, e vamos então ouvir as vossas questões para depois falar aqui um bocadinho novamente com os 3 membros. Vamos começar pelo Fabrício, da Comparte. Bom dia. Eu acho que eu gostaria de começar pelas questões que foram trazidas no começo, sobre se o aumento da participação de ONGs na sociedade representaria ou representa a falência do Estado, ou que o Estado não seja mais importante, enfim, ou coisas nesse sentido. Sobre essa temática específica trazida no início, eu penso que ainda bem, né? Ainda bem que o Estado não centraliza em si tudo para si, né? Isso é muito perigoso, inclusive. Ainda mais porque pensando que esquecemos do que realmente significa o Estado, né? Falamos o Estado. O que é o Estado? Você consegue pegar o Estado? Né? Você não consegue ver o Estado, né? O Estado é um conceito abstrato. E você consegue sentir o Estado através das suas instituições. E quem, na verdade, a grande importância de se compreender a questão do Estado é quais são os grupos políticos que vão estar ocupando esse Estado, que vão delimitar quais são a agenda política, quais são os programas e políticas públicas. Agora, imagina que isso fosse pensado somente pelo Estado, dada a complexidade da sociedade civil. Isso seria um grande problema, né? Portanto, eu penso que
é muito importante cada vez mais a organização da sociedade civil seja fortalecida, né? Ainda penso que a sociedade civil ela é um pouco gelatinosa ainda. Por quê? Porque nós temos uma certa cultura das coisas que vêm ainda de cima para baixo, principalmente das políticas públicas do Estado para a sociedade. Por exemplo, o nosso trabalho no Comparte é justamente tentar transformar essa cultura um pouco, de que as coisas sejam pensadas um pouco de baixo para cima, né? Ou seja, pensar que os cidadãos eles possam participar, se engajar em temas e assuntos e trazer recomendações, e trazer sugestões, e trazer pautas que sejam realmente importantes e que possam se transformar em políticas públicas. Então, esse é o movimento que o Comparte faz, por exemplo. Então, para nós é muito significativa a participação dos cidadãos e a participação e o fortalecimento da organização da sociedade civil. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, obviamente que o número de organizações da sociedade civil dentro de um determinado país representa também a deficiência da democracia representativa. Óbvio, essa democracia que nós temos hoje, da maneira como ela é praticada e da maneira como ela foi pensada, ela já não é mais suficiente. Nós precisamos que as pessoas estejam realmente ativas, pensando sobre a sociedade que elas vivem. Mas a questão que eu gostaria mesmo de trazer para o debate, a questão principal que eu gostaria de trazer, é uma questão que me toca muito, principalmente, é que grande parte das organizações sociais, elas não têm feito um trabalho de casa, que é um trabalho de casa essencial, que é pensar no impacto social do trabalho delas. Ou seja, muitas vezes você trabalha com uma determinada causa, um problema social específico, você assiste determinados tipos de grupos de pessoas para que possam, por exemplo, tirar essas pessoas da rua, possibilitar, por exemplo, que elas tenham uma casa, ou possibilitar que as pessoas tenham comida, enfim. Mas o problema ainda continua. Ou seja, o que fazer para realmente transformar de forma sistêmica esses problemas que são trabalhados por essas organizações sem fins lucrativos. E eu percebo que poucas organizações realmente se preocupam com isso, com a questão do impacto sistêmico para a transformação social. E isso é um grande problema, ao meu ver. E uma outra coisa também que eu gostaria de salientar é algo que eu tenho percebido, que a participação social também já não basta mais, né? A participação social às vezes dá preguiça, as pessoas têm preguiça de participar às vezes. O que nós devemos mudar é transformar, é trazer uma outra cultura, uma outra abordagem. Que abordagem é essa? A abordagem de cocriação. Cocriação significa que todos estão juntos pensando em alguma coisa. Se todos estão juntos pensando em alguma coisa, todos fazem parte de algo. Então, aquilo também faz parte de mim. Então, eu vou contribuir muito mais. Então, mudar esse chip da cultura participativa para a cultura de cocriação, eu acho que é uma das coisas muito interessantes. Então, é algo que eu gostaria de voltar para o painel depois para debate. É justamente, primeiro, a questão do impacto social e como que isso tem sido pensado por essas organizações que estão aí na mesa. Segundo, a questão da participação, né? Será que a participação ela pode ser vista como um paradigma ultrapassado? A gente pode, de repente, pensar de outra forma? E uma outra coisa que eu gostaria também de dizer é que, primeiro, por que é perigoso só o Estado ter controle e centralizar as questões relativas à sociedade civil? Porque tem muitas questões que muitas vezes estão na sociedade e que nem são vistas, nem são visibilizadas. Imagina só se só o Estado desse conta de ter que lidar com isso. Como a questão do racismo, por exemplo. A questão do racismo, muita gente acha que racismo não existe. Então, é lógico que não há financiamento para isso. É lógico que as pessoas não estão mobilizadas para isso. Numa sociedade onde as pessoas acham que racismo não existe,
não vai ter financiamento, não vai ter pessoas aliadas, por exemplo, às pessoas que estão pensando nessa causa, como, por exemplo, a questão ambiental na década de 70, 80, que era trazida, mas as pessoas diziam, mas não é tão relevante, não tinha financiamento também para isso, né? Então, é importante ver de forma sistêmica, e esse olhar sistêmico, e como que esse olhar sistêmico também é apropriado por vocês, né, nas organizações que vocês trabalham. Essas são as minhas provocações para o painel. Muito bem. Espero que tenham todos memorizado pelo menos estas questões do Fabrício. Eu também vou ajudar, obviamente, nessa questão. E se calhar vou começar aqui com o Joseph, com esta questão interessante que o Fabrício levantou, porque há pouco falámos qual é que era a importância de ter ou não o peso do Estado nestas organizações. E acho que realmente olhámos muito para o ângulo da pena que temos do Estado não poder financiar estas organizações, mas agora o Fabrício levanta esta questão que é, se calhar também é bom o Estado realmente não ter assim tanto impacto nas organizações, porque lhes permite ter uma certa independência, e no caso do SOS Racismo, se calhar essa independência é mais visível, mais fulcral. Realmente é um receio vosso, esta questão que o Fabrício levantou, do Estado conseguir controlar ou pelo menos conseguir levar a que o pensamento das pessoas possa ser alterado em relação às questões que as organizações vão levantando? Sem dúvida nenhuma. Isto não é uma opinião do SOS. É muito mais o meu ponto de vista do que uma posição conjunta das pessoas que fazem parte do SOS. E assim também que nos organizamos, e assim também que entendemos que deve ser cada um trazer o seu ponto de vista, juntar a sua forma de pensar e assim construir massa crítica. Como é óbvio, se o Estado centralizasse tudo, o Estado defende um determinado tipo de interesses que em grande medida vão contra, algumas sim, vão contra aquilo que certas organizações pensam e defendem. E, portanto, na impossibilidade de haver esse tipo de organizações dentro da sociedade que expressem de alguma forma esse antagonismo, e seria muito mau era um mau sinal para a sociedade em que vivemos. E, portanto, como é óbvio, salientamos o facto de haver margem para que haja organizações que existem e que tenham uma voz própria e que sempre que seja necessário confronte o Estado relativamente a isso. Agora perdi-me, mas queria só tentar responder à pergunta do Fabrício relativamente ao impacto. O impacto sistémico, se tem ou não um impacto sistémico. Exato. Obviamente, outra coisa que também as organizações devem fazer é o impacto que o seu trabalho tem dentro da sociedade no seu todo, e não só na globalidade dos problemas que a sociedade tem. É perceber até que ponto é que o trabalho que estão a desenvolver suprime ou dá conta de que um determinado problema que a sociedade enfrenta, o seu papel nesse combate tem alguma relevância ou não. E depois olhar para esse problema não como uma coisa isolada da sociedade, e que se essa organização conseguir cumprir a sua agenda, os problemas ficam resolvidos. Pelo contrário, perceber que esses problemas fazem parte de um conjunto de problemas que, de uma forma direta ou indireta, relacionam-se com outras. A comunidade, sobretudo a comunidade cigana, a comunidade imigrante, a comunidade de descendência africana, são aquelas que têm os piores trabalhos, os piores empregos, são aquelas que têm as habitações mais precárias, e portanto, estamos aqui a falar da questão. Há um foco, há uma questão central, que é a questão racial, mas depois essa questão racial tem influência em vários outros problemas a nível social, económicos, habitacionais, de acesso à saúde, na questão da educação, na questão, na questão judicial, e portanto
o olhar tem que ser um olhar transversal. O ponto de vista tem que ser um ponto de vista total e não uma visão parcial dos problemas. O SOS Racismo é sobretudo conhecida como uma organização que defende uma sociedade de igualdade racial, mas é uma organização que luta contra todas as formas de discriminação, desde género, a orientação sexual, desde a expressão religiosa, a questão étnica. Precisamente porque temos a preocupação e temos essa visão e entendemos de que os problemas da sociedade não se resolverão no dia em que a discriminação racial acabar. Porque a questão ambiental não só que afeta também diretamente pessoas racializadas, continuará a existir, como a falta de habitação continuará a existir. E portanto... Eu sendo assim, e tendo em conta que esse problema sistémico será talvez o problema maior e mais difícil de resolver e que todas as causas gostariam de resolver, gostava de alargar aqui à Renata, perguntar, o Joseph estava aqui a dar conta de que realmente, no caso do SOS Racismo, não é apenas, lá está, a luta pelos direitos raciais, é todas as outras lutas transversais. No vosso caso, tirar 1, 2, 5, 10, se calhar 100 sem-abrigos das ruas, pessoas em situação de sem-abrigo das ruas, não vai terminar com essa questão. Como é que se pode terminar com essa situação e se realmente uma ONG ou várias ONGs juntas têm poder para terminar com um problema que é sistémico? Isso está ao alcance de uma ONG ou é preciso realmente chamar o Estado, como o Fabrício dizia, chamar o Estado, chamar mais pessoas? Eu considero que não é? Portanto, é de todo importante que exista este trabalho até em rede e também falar aqui das parcerias que ainda hoje não foram faladas, que podem, portanto, várias organizações conjuntamente conseguir contribuir para a erradicação do problema identificado. Por outro lado, enquanto organizações, e como o Joseph estava a dizer, nós, Comunidade Vida e Paz, não nos podemos preocupar só com a questão de retirar as pessoas que estão em situação de sem-abrigo na rua. Temos que olhar também todos os outros problemas, porque são transversais e dizem respeito a todas as pessoas, desde a discriminação, desde a questão ambiental. Portanto, e isso faz parte também da nossa estratégia, do nosso plano estratégico enquanto instituição. Por outro lado, também respondendo ali ao Fabrício, a questão de o Estado ficar com o controlo de todos os problemas e substituir-se às organizações, eu acho que isso não seria possível, até porque acho que aumentariam de facto muitos os problemas. Como disse há pouco, considero que deve existir uma complementariedade, até porque neste momento e com a pandemia a desigualdade cada vez é maior e a falta de coesão social também, e as organizações são importantes para poder questionar o Estado, para poder responsabilizar o Estado, comprometê-lo também e para que possam estar mais sensíveis a estas realidades e a estes problemas. Relativamente à questão do impacto, só para dizer que nós já fazemos alguma avaliação de impacto no que diz respeito à intervenção de rua e inclusivamente fizemos um estudo que está também no nosso site, que é o SROI, para podermos perceber qual o impacto da nossa intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo. Eu não vou instaurar nem decretar um estado de emergência porque não tenho poder para isso, mas vou decretar um estado de urgência porque senão vamos ter de ser levados a casa pela polícia. E portanto alargava aqui muito rapidamente também outra das questões lançadas pelo Fabrício, que é a questão da militância, que já falámos há pouco. E eu até tinha aqui precisamente um dado sobre o tal diagnóstico das ONGs em Portugal da Fundação Calouste Gulbenkian, que dizia que apenas 6,2% das instituições não governamentais em Portugal são de proteção ao ambiente e desenvolvimento sustentável. Portanto, uma percentagem muito mais reduzida, tendo em conta, por exemplo, os serviços sociais ou outros temas. Para vocês, notam a dificuldade de militância, como também o Fabrício dizia,
que a partir de certa altura houve ali um desligar dos problemas ambientais? Sim, sem dúvida, e muito rápido. Claro que notamos, existe cada vez mais, por cada pessoa que se junta a nós nas causas ambientais, outras tantas se desligam e principalmente, eu falo por mim porque trabalho na causa ambiental, mas tenho a certeza que tanto o José como a Renata notam a mesma coisa, que acaba por ser um sentimento de impotência, de por muito que eu faça, o que é que eu aqui nesta organização que trabalha em Portugal ou que trabalha na área de Lisboa ou que trabalha mesmo na Europa, o que é que a minha atividade aqui está a fazer? Não vale de nada, eu não vou conseguir fazer nada. E às vezes esse sentimento de impotência acaba por ser uma das principais causas que te levam a esta falta de militância e a esta falta de voluntários e a esta falta, às vezes, de progresso em certas áreas. Notamos isso na área do ambiente. Muita gente pensa, o que é que eu reciclo e eu se calhar vou de transportes públicos para o trabalho, mas e o que é que acontece a todas as outras emissões das fábricas, dos carros, de tudo mais? O que é que acontece às grandes empresas que se calhar dizem que reciclam e afinal não reciclam de forma tão clara como nos fazem entender? Essa situação de impotência muitas vezes leva a que a participação social nas ONGs, e mais uma vez eu estou a falar de nível da uma ONG ambiental, não é? Que é a parte que eu conheço, leva a esse afastamento das pessoas, e é isso também o nosso trabalho dentro de uma ONG, é mostrar às pessoas que por muito pequeno que seja o trabalho que ela está a fazer, por muito insignificante que pareça, o facto de nós, por exemplo, levarmos um grupo de 10 miúdos à praia para apanhar lixo marinho e mostrar-lhes, olha, é isto que está a acontecer quando o lixo não é reciclado, é isto que está a acontecer quando vocês em casa metem tudo no caixote ou deixam o caixote a transbordar à porta de casa, rasgam-se os sacos do lixo, etc. Esses 10 miúdos, se calhar, vão a casa e ajudam e transmitem essa informação e vão para a escola, com os amigos, com os familiares, e acaba por haver uma cadeia de transmissão que uma pequena meia hora que nós tivemos do gesto de estar ali a ajudar e a falar e a mostrar, se calhar pode ter um impacto cumulativo que nós depois não conseguimos ver, e isso leva também ao que a Renata estava a dizer, ter atenção ao impacto e estudar o impacto das nossas atividades. É uma coisa que nós também estamos a tentar fazer no GEOTA, que é realizarmos esta atividade, realizarmos este projeto, realizarmos esta iniciativa. Qual é que foi o impacto a longo prazo que esta iniciativa teve? Será que mudou a forma como os participantes agem perante uma certa situação? Isso também é muito importante, porque nós, dentro das ONGs, se tivermos a capacidade de saber a longo prazo o que é que as nossas iniciativas fazem, podemos mostrá-lo de forma mais clara e isso ajudará a trazer mais pessoas para a nossa causa. Muito rapidamente, vamos estender a conversa aos outros dois membros. Vamos passar à Constança Dias, da Just a Change, relembro, uma instituição que apoia a reconstrução de casas a pessoas carenciadas. Bem-vinda, Constança. Quais as perguntas para o painel? Olá, obrigada a todos por terem vindo, estou a gostar muito de vos ouvir. Vou tentar ser rápida, mas queria pegar um bocadinho no que a Renata estava a dizer há bocadinho de comprometer o Estado e lançar um bocadinho a pergunta de como é que nós, ONGs, podemos trabalhar se calhar um bocadinho mais em rede para chegar de facto a este ponto em que o Estado se sente comprometido, porque sozinhas, nós sabemos isto, uma pessoa sozinha não vai lá, por isso é que nós temos estas organizações e que chamamos voluntários para o pé de nós para trabalharmos todos juntos. Porque é que nós, que dizemos aos nossos voluntários para fazer isso, não estamos a fazer o mesmo de uma forma que tenha de facto impacto e que possa comprometer o Estado para coisas pequenas? Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos, mas como é que nós podemos garantir melhores condições para as pessoas que de facto trabalham nas ONGs? Que, como o André estava a dizer, os ordenados em Portugal subiram muito pouco nos últimos anos, e especialmente quando vamos comparar com outros países da União Europeia, e por isso não me parece fazer muito sentido. E depois outras coisas, por exemplo, como é que podemos, como ONG, pagar menos impostos sobre os salários destas pessoas para que possamos compensá-los a eles diretamente? Como é que podemos criar quase um lobby para aumentar a consignação do IRS de 0,5% para 1%, que para nós já vai fazer toda a diferença? Ou seja, como é que podemos passar à ação, à prática, de comprometer o Estado a dar mais apoios às ONGs, já que de facto estamos a assumir alguns papéis que são precisos assumir?
Pronto. Obrigado, Constança. São questões muito pertinentes e muito concretas, e se quer passo a palavra à Renata, tendo em conta que também a Constança pegou em algumas coisas que a Renata tinha dito. Como é que realmente o Estado pode ajudar neste caso, não é? E a parte mais importante, diria eu, desta pergunta da Renata, este funcionamento em rede, o que é que pode dar? Como é que as associações se podem juntar para funcionar em rede? Eu considero que já estão a ser feitas muitas coisas. Por exemplo, aliás, nós, Comunidade Vida e Paz, integramos várias redes de parceiros e conseguimos, através dessas redes, elencar uma série de problemas e fazer chegar. Eu há pouco dizia que, por exemplo, em termos das nossas comunidades terapêuticas, não serem alterados os valores que recebemos em termos de comparticipação desde 2008. Recentemente, nós criámos uma plataforma que reúne as organizações que têm intervenção na área dos comportamentos aditivos e dependências e estabelecemos uma série de medidas e temos estado a ter reuniões com os grupos parlamentares, temos tentado chegar ao Estado e até e não só ao Estado, para que nos possam ouvir e para que nos possam solucionar ou ajudar-nos a encontrar algumas soluções para que estas respostas, nomeadamente estas organizações, possam manter a sua atividade com maior dignidade e que possam prestar isso também aos seus profissionais e aos seus voluntários, mas para isso é necessário que possamos ter esta sinergia e que não baixemos os braços e que juntos, com certeza, que iremos mais longe. Vamos muito rapidamente, e peço desculpa por só a Renata responder a esta questão da Constança, mas vamos ainda para poder dar a oportunidade à Filipa de falar, que também já está aqui desde o início, a Filipa Ferreira, do Mundo Inseparável. Quais é que são as questões, muito rapidamente, aqui a colocar ao painel, Filipa? Sim, bom dia a todos. Eu queria só apresentar duas questões. A primeira tem a ver com, há pouco falava-se de se o aumento do número de ONGs representava uma falha da sociedade, e eu acho que pode ter essa leitura, mas se quisermos ficar no lado positivo também mostra que ainda há pessoas que se querem organizar e que querem trabalhar em torno de uma causa comum. E às vezes também tem a ver com uma questão de visibilidade. Por exemplo, se pensarmos na causa do racismo, que esteve muito presente este ano, não foi um problema que surgiu este ano, mas este ano, felizmente, ganha muita visibilidade, e isso é positivo, porque está-se a destapar problemas que já existiam, mas que estavam um pouco escondidos. Pronto, e aí é um ponto positivo. Depois, a segunda questão, eu concordo com o Giota cá bocado, no ponto em que se falava de não ser necessariamente uma coisa má os voluntários procurarem também o voluntariado como uma questão de enriquecimento curricular, profissional. No nosso caso, por exemplo, a nossa associação surgiu mesmo de alguns dos nossos fundadores terem tido experiências de voluntário internacional que tiveram muito impacto na sua vida e de quererem proporcionar essas experiências também a outras pessoas e portanto, pode-se começar por enriquecimento profissional e depois descobrir, às vezes, carreiras e tudo mais por aí. A questão é se perceber o que é que fazem em termos de formação ou do apoio que é dado aos voluntários ou aos colaboradores das organizações para quando acolhem voluntários, porque também já nos aconteceu chegarem voluntários a nós que já se ofereceram a vários sítios para ser voluntários. Uns foram rejeitados porque as instituições não sabem muito bem o que é onde fazer com eles, e outros foram acolhidos, mas acabaram por desistir porque depois estavam por lá, ninguém sabia bem que trabalho é que lhes havia de dar e ficavam um pouco perdidos, e as pessoas às vezes depois acabam também por perder um pouco a motivação. Pronto, e era só isso para terminar. Obrigada. Muito bem, obrigado, Filipa. Vou então, se calhar, deixar estas duas perguntas aos dois membros, tendo em conta que a Renata respondeu à questão da Constança, e se calhar perguntar aqui ao José Maria, nesta questão que a Filipa estava a levantar, do facto de podemos ver isto
dos dois lados da moeda, não é? Haver mais associações, mais ONGs em Portugal significa que o Estado está a falhar, mas por outro lado significa que há mobilização. E eu tenho aqui por acaso um dado interessante. A Suécia tem uma população muito semelhante à de Portugal, em termos de números. De acordo com este estudo da UE, em Portugal havia 48.028 ONGs e na Suécia 31.000, portanto mais em Portugal. Isto significa o quê? Que, na opinião do José Maria, isto significa que realmente em Portugal há mais mobilização, ou na Suécia não é tão necessário essa mobilização, tendo em conta que o Estado se calhar não falha tanto? Eu não sei responder a essa pergunta factualmente, porque não tenho muito conhecimento. Não relacionado neste caso concreto da Suécia. Exato, mas eu acho que sim, que em Portugal, eu gosto de olhar sempre para o ponto de vista mais otimista. Eu não sou uma pessoa pessimista, apesar de trabalhar numa área onde o pessimismo está cada vez mais marcado. Mas eu gosto de pensar que sim, em Portugal cada vez surgem novas ONGs para responder a novos problemas, não necessariamente pelo falhanço do Estado, mas sim por haver uma liberdade de associativismo e uma capacidade de responder a esses problemas por parte dos cidadãos. Por muito que nós tenhamos estado aqui a discutir faltas de financiamentos, faltas de voluntários, faltas de iniciativa, não significa que, olhando em perspectiva, não tenhamos várias pessoas, muitas pessoas mesmo, a criar novas associações para responder a novos problemas ou novas associações para responder a velhos problemas que continuam a precisar de resposta. Eu gosto de pensar mais do ponto de vista positivo de que sim, é bom que hajam mais ONGs em Portugal, porque mostra que nós estamos dispostos e sempre capazes de levar a luta onde ela é preciso, onde precisa de ser levada. Joseph, para fecharmos, vamos mesmo à última questão, esta outra questão lançada pela Filipa Ferreira, do voluntariado, do ser positivo ou não, colocarmos no currículo se fazermos ou não voluntariado, de usarmos isso quase como plataforma para atingir outros meios mais altos, ou se realmente devemos, lá está, novamente, olhar para o lado positivo e reconhecer que não, apenas é bom as pessoas fazerem voluntariado, seja qual for a motivação. Na opinião do Joseph, qual é o lado da moeda? Eu não acho que seja bom fazer voluntariado por que razão seja, a não ser uma que é a convicção que se tem na causa que se defende. Porque não se pode instrumentalizar a causa em prol de uma lá está, de um enriquecimento curricular ou académico, ou profissional, procura de novas experiências que depois que as pessoas dentro desse processo depois possam, não diria converter-se, mas realmente perceberem que isto é um problema em que elas têm que se comprometer, mais do que o ímpeto inicial que tiveram, porque a questão é mesmo essa, se nós só teremos uma sociedade forte, uma sociedade com impulso transformador, que se cada uma das pessoas tiver consciência do problema, do mundo em que vive e do problema que enfrenta e se comprometer com o papel que poderá ter nessa transformação ou não. E infelizmente há uma certa indústria, não tanto em Portugal, mas sobretudo nas ex-colónias, em que há uma indústria de projetos de voluntariado que são uma bolsa de trabalho, digamos assim, que levam determinadas práticas, determinadas formas de estar a outras realidades, quando na verdade estamos numa altura, ou estaríamos, o que nós precisamos é de haver um rompimento com essa continuidade de pensamento. Não tenho problema nenhum com o voluntariado, porque acho que o voluntariado é isso mesmo, as pessoas darem do tempo que têm em prol de uma causa que defendem. Não defendem que isso possa ser feito com interesses que sejam particulares, quando na verdade o que está em causa é um bem comum, é um interesse comum. É a minha única discordância relativamente a isso. E é legítima e no final de contas estamos todos a falar precisamente para termos estes vários pontos de vista, e eu agradeço a todos. Claro. Muito rapidamente, ainda temos mais um comentário, porque realmente concordo bastante com o que o José estava a dizer. Esta instrumentalização que se vê a ser criada à volta do voluntariado prejudica realmente as causas das associações. Acontece bastante, no exemplo que o Joseph disse,
acontece num exemplo em que eu estive envolvido, que é o chamado voluntariado científico, que temos muitas vezes grandes associações, e muitas vezes nem necessariamente grandes, que chamam voluntários para si e criam um negócio à volta desse voluntariado que acaba por ser a sua principal fonte de financiamento. E eu fiz a minha primeira experiência de voluntariado foi ligada a uma situação relacionada com esse tipo de voluntariado científico. Recebia voluntários de outros países que realmente pagavam para estar ali a fazer o voluntariado e a realizar trabalho, portanto era quase um pagar para trabalhar, não é? Que estava relacionado com isso mesmo, do criar currículo, a ganhar essa experiência. Aí já vamos a um ponto em que eu começo a discordar da parte do voluntariado. Há pouco, quando eu estava a falar do aceitar toda a gente, independentemente das suas motivações, estava a falar, por exemplo, no nosso exemplo no Geota, que aceitamos qualquer tipo de ajuda que nos seja oferecida, e aquilo que nós proporcionamos em troca é uma formação, uma educação em diversos tipos de atividade, para aumentar o conhecimento e o currículo, por assim dizer, não é? Do voluntário. Exatamente. Envolve um compromisso e envolve também da nossa parte um pouco a educação dessa pessoa para as nossas causas e para aquilo que nós estamos a defender. Portanto, acaba por ser uma troca daquilo que estamos a fazer. Claro, esse tipo de voluntariado, gostava só de deixar isso bem claro, que a indústria do voluntariado acaba por ser prejudicial muitas vezes às causas que muitas associações querem defender. E não é isso de todo que queremos, e fica esta mensagem final. Resta agradecer a todos, à Renata, José Maria, ao Joseph, pronto, agradeço também, ao Fabrício, à Filipa e também à Constança por se terem juntado a nós, e principalmente à Diana e à Maria por terem pensado, organizado e principalmente ter dado a oportunidade para hoje podermos estar a falar sobre esta situação tão importante nos dias de hoje, como hoje também falamos. Fica o meu agradecimento. Obrigado.